Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui sobre um assunto que já tem um tempinho já que me incomodou um pouco, né? Mas talvez tenha até uma solução e eu não estou encontrando. Eu estou fazendo o vídeo para ver se vocês têm alguma opinião aí a dar com relação ao assunto. É o seguinte, os investidores híbridos, eles têm uma configuração, que eu vou entrar aqui agora, na qual você trabalha o limite de corrente de recarga das baterias, correto? O seu banco de bateria. Aqui no caso tem um aqui de 220 amperes em 24 volts. E aí aqui no limite, no momento, deixa eu chegar aqui ó, SNU. Esse aqui é o limite máximo de corrente que ele vai para a bateria somado da solar e concessionária, utility, né, em inglês. Eu sou a rede elétrica externa da concessionária. E aqui na segunda opção, na segunda opção está em 20 amperes, ou seja, seria teoricamente 20 amperes aqui da concessionária e 20 amperes da solar. Isso aqui é o total das duas, 40. O que acontece? Se eu limito aqui em 40 amperes, o meu consumo total dos painéis fica limitado também em 40 amperes. Pelo menos pelos testes que eu fiz aqui, eu vou repetir esses testes. Eu estou aqui com uma pistola de calor de 1900 watts para puxar mesmo a potência máxima aqui do sistema, que no caso é 80 amperes, né? O máximo do MPPT desse inversor, totalizando aí no máximo 1980 watts de consumo dos painéis, teoricamente. Daí beleza, né? No caso, eu vou até voltar à configuração aqui padrão. Ele tá com a opção de ignorar aquelas configurações ali, tá? Que é essa aqui, ó, 28, SBE. A SBE. O que significa SBE? Inclusive eu tô querendo até fazer um vídeo depois sobre essas opções de inversores híbridos, tá? No caso esse aqui em específico, mas a maioria é bem parecido. Então a opção aqui, ela tem duas opções. Ela tem SBD e SBE. A padrão é SBD. O que quer dizer essa SBD? Ela vai utilizar aquelas configurações lá, aquela limitação lá que eu acabei de mostrar, tá? A SBE, ela é um modo de balanceamento automático do inversor, ou seja, se você tem uma capacidade ali de painéis, vamos dizer máxima ali, 2000 watts, que é o caso do limite desse inversor aqui, ele vai ficar tentando equilibrar entre o que as cargas necessitam e o que a bateria precisa também para recarregar. Ou seja, ela fica fazendo um balanceamento, vamos dizer assim, um equilíbrio entre o que entrega para as cargas e o que entrega para a recarga, tá? Não é muito assim meio a meio, mas ele fica tentando ali, né, equilibrar, beleza? Então eu vou voltar aqui para SBD, que é o padrão, e vamos deixar lá do jeito que está por enquanto, em 40 amperes. Por que está 40 amperes no momento? Porque é o seguinte, essas baterias aqui, a Moura Solar, tem algumas literaturas dela. Na literatura dela fala o seguinte, que elas aceitam até 44 amperes. Mas enfim, eu limito aqui até 40 para, assim, algumas pessoas podem até considerar um limite alto, né? As pessoas falam em no máximo 20%. Tá aqui 20%, né? Só que eu não estou usando a concessionária, tá? Então, teoricamente, isso aqui vai ficar limitado mais ou menos em 20 amperes. Vamos ver aqui no teste, porque na verdade eu não me lembro agora se ela tiver com a prioridade de somente solar, se ela ignora aquela outra configuração. Isso aí eu não tinha testado ainda, vamos testar aqui agora, certo? Então eu vou mudar aqui para a telinha aqui do watímetro aqui. Aí em amarelo é a potência que está sendo puxada dos painéis no momento. Em laranja e vermelho aí é a corrente, né, que está vindo dos painéis. Agora são 11h10
O sol, deixa eu até olhar na janela aqui, aparentemente está bem aberto o tempo, tá? Tá limpo o céu. Eu vou ligar agora aqui a pistola de aquecimento. E aqui na tela, deixa eu mudar aqui antes para a tela do... Deixa eu sair aqui a tela do consumo de corrente das baterias, para a gente ver o comportamento, o quanto que ele vai puxar. Vamos, filha, sai daí. Ah, não, perdão, é o outro botão aqui, sempre confundo. O quanto que ele vai puxar de corrente das baterias e o quanto que ele vai puxar lá dos painéis, certo? Vamos ver, ele vai dar um pico de corrente na bateria, quando eu ligar aqui a pistola. Teoricamente é para ele puxar o total dos painéis, tá? Porque aqui a potência, essa pistola aqui, ela vai puxar a potência máxima. Vamos ver qual que é o comportamento. 35, 21. Olha, não puxa dos painéis, mas puxa das baterias, certo? É o comportamento que eu falei. Eu parei aqui para não forçar muito as baterias, tá? Agora ele começou a carregar. Esse tracinho aqui quer dizer que está carregando agora a bateria. Então o que que acontece? Vocês viram lá, eu mostrei muito rápido, mas acho que deu para ver. O amarelo foi 1000 e pouquinho, sendo que tem mais de 2000 watts de painel. E ele não puxa do painel, certo? Vamos agora voltar lá, naquela configuração lá. Eu vou esperar a bateria carregar um pouco, tá? Qualquer coisa eu aperto um pause aqui e continuo. Mas vamos lá, vou mudar a configuração. Vamos lá na... Vocês viram, não puxou mais do que 1100 watts dos painéis. Teoricamente era para ele limitar só a corrente que vai para a bateria, né? E não o que vem dos painéis, certo? Na verdade aqui a corrente foi tão alta que ele bypassou. Não tinha potência suficiente nem nas baterias para alimentar essa carga. Então ele saiu da solar, certo? Já já ele volta. Em 5 minutos aí ele volta para solar. E vocês viram lá que deu um pico de 58 amperes a bateria, né? Judiando, né? Judia as baterias, por isso que eu não deixei muito tempo. Então ele puxa o excedente da bateria. Você limitando a corrente de recarga nesse inversor aqui, que é um... Vamos ver o modelo dele aqui. Ele é um PV1800 PV18 3024 VHM, modelo PV1800 da Must. Então vamos lá. Vamos colocar a corrente no máximo, 80 amperes. Voltando aqui, depois eu vou fazer um teste aqui com essa opção aqui, mas eu acho que eu já tinha feito. Ela é a prioridade que o inversor dá de energia vinda dos painéis para a bateria ou para a carga. LBU ele dá prioridade para alimentar as cargas, ou seja, teoricamente teria que estar puxando, dando prioridade para o consumo das cargas e não da bateria. BLU ele dá prioridade para o recarregamento, a corrente dos painéis ela é priorizada para carregar as baterias. Então, vamos aqui, vamos botar a opção no máximo aqui, 80 amperes. Eu vou deixar logo essa utility aqui em 30, mas ela não está usando utility, só está usando solar mesmo. Então eu vou dar um pause aqui e aguardar ele voltar para solar. É 5 minutos, deve faltar uns 3 minutos aí, beleza? Já já nós voltamos aí. Então pessoal, passou aí os 5 minutos e o inversor voltou para solar, tá? Devido à sobrecarga aí de consumo das baterias e o painel tá ali limitado em 20 amperes, infelizmente limitado por aquela configuração lá, porque igual eu falei, teoricamente a gente pelo menos espera isso, né, que ele limitasse só a corrente que vai para as baterias, para a gente proteger as baterias, certo? Então agora ele tá lá com 80 amperes, o clima lá fora tá um sol bem bom, tá? Acabei de verificar, o céu tá azulzinho, não tem nenhuma nuvem. 11 e pouco agora, 11h20, 11h20 e pouco.
Então vamos lá, vamos fazer o teste novamente. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Aqui é a corrente que está sendo drenada da bateria agora, né? Tensão de flutuação, tá? Essas baterias aqui da Moura Solar, elas flutuam em 13.2, tá? Então por isso que está 26.4 aqui. Ela ainda está mandando um pouquinho de carga para a bateria, às vezes puxa um pouquinho, mas nessa faixa aqui é praticamente quase que nulo aí o consumo, é mais o consumo do próprio inversor mesmo, 1 ampere aí no caso. Vamos lá, eu vou, bora ver se ele não vai bypassar de novo. Eu creio que agora ele não vai bypassar, ele vai usar o máximo dos painéis e o necessário vai precisar, porque está um consumo agora total aí de 330 watts, né? Então ele vai ultrapassar porque a bichinha aqui é potente, ela exige aí 1900 watts. Vamos lá, começar aqui pelo pico de partida da... Deixa eu acender novamente aqui. Vamos lá. Vocês viram lá, né, o pico. Olha lá nos painéis, ó, como já está usando mais agora. Eu vou desligar para não bypassar, tá? E aí é o que está indo para as baterias agora em carregamento. Tá, vocês viram que agora ele deu um aumento aqui, tá? Ele foi a 1600, né? Teoricamente era para ir mais, mas eu tô tendo um pequeno probleminha aqui, que eu não consigo usar 80 amperes do MPPT. O máximo chega a 66, 60 amperes, por alguma razão ainda desconhecida por mim, tá? Que a gente está investigando. Então tá lá, já carregou novamente, foi usado muito rápido, né? E agora vamos usar a opção que o próprio inversor equilibra entre as cargas. Essa eu consigo um rendimento melhor, tá? Mas vocês viram que eu não consigo limitar o que sai o que vai para as baterias, né? Ele chega a dar pico de recarga aí acima de 30 amperes. Beleza? Para algumas pessoas aí, algumas literaturas é dito que é muito, né? Então vamos lá. Eu vou usar a opção SBE agora. Ela vai ignorar aquelas configurações lá de corrente máxima. SBE. Certo. Vou dar um tempinho para ele efetivar as configurações. É coisa rápida, coisa de alguns segundos. Ele ainda está carregando a bateria. Está lá em 29.3. Essas baterias aqui, elas carregam em 14.7, tá? A Moura pede 14.7 como tensão de recarga para esse modelo aí, tá? E esse display aqui ele mostra um pouquinho a mais. Ele tá em 29.3, mas no multímetro lá embaixo tá 0,2 a menos, tá? 0,1, 0,2 a menos. Sempre assim. Eu não sei quem é o mais certo, se é o multímetro, já testei com 2 multímetros, os dois mostraram a mesma coisa. E aqui nesse display aqui da Must aqui, a medição dela é sempre um pouquinho a mais. Vamos lá, acho que já dá para fazer o teste aqui com a opção SBE. Vamos ver lá o pico que ele vai dar, é bem alto. Ele deu 80 lá, né? Agora deu 80. Mas aí, ó. Vou desligar para não dar nenhum problema com o bypass. E ele já está carregando, ó, 40. Praticamente a mesma coisa da outra opção. Não importa se você põe lá o USB-BD ou SBE com o limite máximo em 80. Ela usa o máximo possível de acordo com o seu consumo das suas cargas, né? Beleza? Então, o objetivo foi isso aí. Mostrar que esse inversor aqui no caso... Deixa eu focar aqui. Esse inversor aqui no caso, ele quando limita a corrente de recarga, ele também limita o consumo dos painéis, o que é uma pena. É uma pena, porque você não consegue ter uma diferenciação aí para proteger as baterias contra uma recarga muito elevada. Eu vou aproveitar, eu ia finalizar o vídeo agora. Eu vou aproveitar e fazer um teste mudando aqui a prioridade para a carga da bateria BLU. E vamos ver se dá alguma diferença.
Vou voltar aqui, deixa eu conferir lá se está SBD ou SBE. Opção 28, SBE, né? Vou botar SBE mesmo. Não vai dar diferença porque a outra configuração lá já está no máximo. Vamos lá, judiar mais um pouquinho das baterias. Fico preocupado em dar esses picos tão grandes aí nas baterias. Mas vamos lá, ver se vai surtir algum efeito, alguma diferença. Liguei. Esse aqui é o pico que ele dá na bateria. E o consumo dos painéis, 1.600. Não passa disso, viu, galera? No momento, pelo menos. Mas pode ser por conta do horário aqui ainda. Quer dizer, 11 horas já o sol já está bem em cima dos painéis. Mas o máximo que eu consigo aqui, fazendo esse tipo de teste em determinados horários, é 1.800 watts, tá? 1.810, 20. Talvez seja por conta da eficiência do próprio inversor, né? Do controlador de carga desse inversor, que deve perder em torno de uns 5 a 10% na conversão, né? Do que vem dos painéis para a bateria e para as cargas. Ele é um inversor que promete, vou pegar aqui as configurações dele, é o MPPT 80 amperes, né? Em 24 volts, ele dá 1980 watts. Ou seja, era para ele chegar até uns 80, né? Teoricamente. Mas no outro display aqui que mostra o consumo dos painéis, né, o MPPT dele, o máximo que eu consegui foi 67, em torno de 66 a 67 amperes. Isso aí eu vou analisar depois. Mas enfim, a questão do vídeo era outra. É a limitação de corrente das baterias, influenciando com o que os painéis estão disponibilizando para as cargas. Certo? Se você tem um outro inversor, o seu inversor não é assim, eu já tenho relatos de algumas pessoas que algumas outras marcas não são assim, ele não limita o consumo dos painéis, só o que vai para a bateria. Eu gostaria de saber, beleza? Porque era o comportamento que eu esperava desse inversor. Tá bom, galera? Falou, até mais.